partir do versículo 10, Apocalipse 1:10 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E, ao voltar-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Pula lá para o versículo 17 agora. Quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de suceder. Eis que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, revela para a gente o mistério dos 7 candeeiros de ouro. Essa é a nossa oração nesse momento. Que ninguém que chegou aqui nessa noite saia sem entender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para a gente. A exemplo do que disse Samuel, quando ainda era criança, nós dizemos nesse momento: fala que o teu servo está ouvindo. Todos estamos aqui, meu Pai, porque queremos mais de Ti. E nós pedimos em nome de Jesus que nada venha atrapalhar nesse momento. Eu peço, Senhor, pela minha vida, que o Senhor me impeça de falar aquilo que o Senhor não quer que eu fale, e me faça falar exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um congresso que tem por nome Missões Nova Almeida. E é um congresso que pretende falar a respeito do papel da igreja local, da nossa igreja aqui, na obra missionária, na salvação, na conversão das pessoas que moram aqui na nossa região, em Nova Almeida. E quando a gente fala missões, e fala em fazer um culto missionário, ou um congresso de missões, normalmente o que vem na mente da gente é aquela obra relacionada ao envio. A igreja é aquela que envia missionários para longe, é aquela que sustenta os missionários financeiramente e em oração. Mas esse congresso ele é um pouco diferente. A nossa abordagem com relação à obra missionária vai ser diferente do que eu já vi ao longo da vida relacionada a esse assunto. E eu vou explicar para vocês a partir desse momento. E tem a ver com o mistério dos 7 candeeiros ou candelabros de ouro. Esse texto que nós lemos é o início do livro de Apocalipse. Um homem chamado João, um apóstolo do Senhor, ele entrou num transe profético. Ele estava em êxtase, teve um arrebatamento dos sentidos. E ele teve essa visão. Nessa visão o próprio Jesus aparecia para ele. E nessa visão ele vê ali várias coisas. Eu não vou explicar todas elas porque não é o propósito nesse momento. Mas eu quero que você entenda algo que o próprio Senhor Jesus explica dentro desses elementos que ele mostra. Ele fala a respeito de estrelas que estão na mão dele. E ele fala a respeito de 7 candeeiros de ouro. Ele explica que essas estrelas na mão são as pessoas que ele enviou para liderar as igrejas. Ele usa a expressão anjos. Os anjos das 7 igrejas, cada igreja tem um líder ali, que é chamado de enviado de Deus. Depois vocês vão entender melhor o porquê disso. E eles estão na mão direita de Jesus. Presta atenção nesse significado. O próprio João, quando cai, Jesus levanta a mão direita, a sua destra sobre ele. Esses anjos estão na mão direita de Jesus. E aí, meus irmãos, ele explica o que são esses 7 candeeiros de ouro. Ele tinha dito para João para escrever uma carta para 7 igrejas. Cada uma dessas igrejas estava numa cidade diferente. E aí, Jesus explica
que esses 7 candeeiros, na verdade, são essas 7 igrejas. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, aqueles 3 anos, período que ele começou o ministério até ele ser morto e ser crucificado, ele ensinou a respeito da igreja. Só que a igreja ainda não existia. A gente ainda não tinha entrado na era da igreja. Ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele queria dizer com isso? Que a igreja ainda seria edificada, que ela não tinha sido edificada ainda. Então a gente não tem muitas informações com relação a certas situações da vida da igreja, porque depois o Espírito Santo completou isso, usando o apóstolo Paulo e outros apóstolos para escrever bastante. Mas, meus irmãos, nesse texto que a gente lê, a gente vê o próprio Senhor Jesus falando a respeito de igreja. Se você continuar nos próximos 3 capítulos aí do livro de Apocalipse, você vai ver Jesus comentando situações do dia a dia que as igrejas estavam vivendo. Não é Paulo falando não, é o próprio Senhor Jesus dizendo. E nesse momento, eu não vou explicar cada uma dessas cartas, mas eu quero que você preste atenção nessa figura. Um candeeiro de ouro. Jesus chama a igreja, não a igreja universal, a igreja de todas as igrejas da terra, não é isso. Quando ele diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele estava falando da igreja no sentido amplo, mas agora ele está falando de uma igreja local, uma igreja que ele plantou em uma determinada cidade, porque ele queria que algo acontecesse ali naquela cidade. É essa igreja individual ali, aquele corpo, que ele está chamando de candeeiros de ouro. Se alguém virasse para você e falasse assim: vou te dar um presente, 1 quilo de ouro, como é que você ia ficar? Você ia ficar feliz, irmão? Eu ia ficar desconfiado, para falar a verdade, né? Mas de qualquer maneira, o ouro até hoje é uma coisa muito preciosa. O ouro, desde que o mundo é mundo, é símbolo de preciosidade. O que Jesus quer dizer para a gente quando ele diz: essa igreja que eu plantei aqui nessa cidade, ela é um candeeiro de ouro para mim? Primeiramente ele está falando que essa igreja tem um valor muito alto para ele, que essa igreja é muito preciosa. Aí você deve pensar assim: nossa, mas essa igreja devia ser 100%, né? Irmãos, você que já leu o livro de Apocalipse, você vai entender melhor o que eu vou dizer agora. Essas igrejas estavam arrebentadas. Essas igrejas estavam todas erradas, com raríssimas exceções ali no meio. Era cada uma pior do que a outra. Tinha igreja que o próprio pastor já tinha perdido a graça de pastorear, tinha que se arrepender, voltar a ter ânimo no coração dele, porque já não tinha mais. Tinha igreja que estava uma sem vergonhice danada no meio do povo. Tinha cada coisa horrorosa acontecendo no meio da igreja. E Jesus vira e fala: essa igreja, ela é de ouro. Irmãos, eu quero que você entenda isso. O Jesus que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, como a gente vê na Bíblia, ele chama uma igreja, mesmo errada, ele chama uma igreja que é dele, mesmo com coisas incorretas acontecendo no meio da igreja, ele vira e fala: essa igreja é preciosa para mim. Por que isso é tão importante para a gente, meus irmãos? A gente precisa aprender a amar a igreja e valorizar a igreja como Jesus valorizou. Porque quando você encontra uma pessoa murmurando contra a igreja e falando mal da igreja de Jesus, ou talvez você mesmo emprestando a sua boca para demônio para falar essas coisas, eu quero que você entenda, que caia a ficha na sua cabeça: essa igreja daqui é preciosa. Deus é o dono dessa igreja. Essa igreja é um candeeiro de ouro. Você pode repetir: minha igreja é de ouro. Minha igreja é de ouro. Irmãos, não tem nada de errado que possa acontecer no meio, porque todas as igrejas mostradas no Novo Testamento são igrejas reais. Isso não é um livro inventado. Se fosse um livro inventado, seria tudo cor-de-rosa. São igrejas reais e todas elas têm problemas e problemas profundos, mas o Senhor Jesus as tem como preciosas. E não só isso, meus irmãos. Esse texto mostra para a gente que Jesus vê a igreja como um candeeiro. Você sabe o que isso significa? Para alguns já está claro. Quem está ligado no mistério aí,
já pescou. Para que serve um candeeiro? O candeeiro era a lâmpada daqueles tempos. Jesus está dizendo que essas igrejas, mesmo naquela condição terrível que elas estavam se encontrando, elas ainda eram a esperança de iluminar quem estava ao redor na escuridão. Eu digo para você, por pior estado que uma igreja se encontre, ela ainda é um candeeiro nas mãos do Senhor. Você tem dúvida disso? Vai ler. Pede para o Espírito Santo te clarear a mente. E começa a estudar essas palavras, vocês vão ver como é que Jesus se refere à própria igreja. Irmãos, no Apocalipse, a igreja é a noiva de Jesus. Pare e pensa, que coisa preciosa. Cadê o irmão Cleison? Casou há poucos dias. Se alguém chegasse e oferecesse ouro para trocar pela sua noiva, você aceitava? Nunca. A noiva da gente é a coisa mais preciosa que tem. A gente é capaz de dar a vida, a gente é capaz de morrer por ela. Pare e pensa. É isso que o Senhor Jesus chama de igreja. Irmãos, não dá para a gente aceitar sobre hipótese alguma, a gente receber palavras de acusação contra a igreja, palavras de desmoralização contra a igreja do Senhor, seja ela qual seja, porque se ela é a igreja verdadeira do Senhor Jesus, lendo essas cartas aí, você vai perceber o quanto ele se importa, o quanto ele quer tratar essas igrejas, o quanto muitas vezes ele manda castigo para as igrejas, e ele fala assim: eu repreendo e castigo aquele que eu amo. É aqui nesse texto que nós lemos isso também, lemos também em Hebreus. O que isso tudo tem a ver com a obra missionária, meus irmãos? Você quer entender por que a igreja tem tanto valor para Jesus? Você precisa entender o papel que a igreja tem na salvação de um lugar. Você conhece o que é missões? Tem alguns aqui que são muito novos na fé, não é? E não acompanharam. Eu nasci em campo missionário. O que isso significa? Meu pai era um missionário. Ele largou as coisas dele para trás, o emprego dele para trás, foi lá para o interior do Nordeste, para ganhar pessoas para Jesus ali, para plantar uma igreja naquele local. Eu nasci ali nesse contexto, dependendo das igrejas que contribuíam, querendo ver o evangelho se expandir, dependendo disso para sobreviver. Foi esse contexto que eu cresci. Eu cresci conhecendo missionários de todo tipo, gente que vinha da África, que ia para a África, para a China, para tantos lugares. Conheci gente que ia, inclusive, escondida para alguns países, que se descobrissem seriam mortas lá. E o que isso tem a ver, meus irmãos, com isso tudo que a gente está dizendo? Eu vou dizer para vocês. A primeira viagem missionária que aconteceu no Novo Testamento, pastor Osias pregou para a gente nessa quarta-feira a respeito. Foi em qual cidade? Começou em qual cidade? Qual cidade enviou esses missionários? Antioquia. Igor estava atento aí na mensagem, né? Nessa quarta-feira. A igreja de Antioquia enviou os primeiros missionários. Mas eu digo para vocês, o que esses missionários faziam lá? Esses missionários, eles saíram ganhando multidões? Não, meus irmãos. Esses missionários ganhavam um ou outro, chegavam numa cidade, ganhavam algumas pessoas, fazia daquelas pessoas discípulas de Jesus, e o que acontecia? Plantava uma igreja, porque esse é o objetivo de missões. Conseguia ganhar algumas pessoas e ali plantavam uma igreja, essa igreja ganhava uma multidão. Estão começando a entender a preciosidade da igreja na obra missionária. Irmãos, eu lendo a respeito de missões, depoimentos ao longo da vida, eu percebi que missionários às vezes iam para o campo, eles ganhavam pessoas para Jesus, mas voltavam antes de consolidarem a igreja. E aí o que acontecia? O trabalho simplesmente acabava, porque o plano de Deus, aquele que amou a igreja, que inventou a igreja, que idealizou a igreja para salvar o mundo, para ser luz nesse mundo, o que ele queria é que a gente fosse, plantasse uma igreja naquele local, e aquele local simplesmente, naquele local, aquela igreja florescesse, e ganhasse aquela comunidade para Jesus.
Irmãos, Paulo ia, plantava uma igreja, e quando ele saía de lá, sabe qual era a preocupação dele? Fortalecer aquela igreja, porque aquela igreja que ia fazer a obra missionária naquele local, porque aquela igreja é um candeeiro de ouro de Jesus naquele local, é a coisa mais preciosa que Jesus tem ali naquele local, iluminando as trevas que estão naquele local. E você vai olhando aí as cartas do Novo Testamento, a grande maioria delas são cartas para fortalecer uma igreja que tinha sido plantada há poucos anos, ensinando eles a trabalhar, ensinando eles como ser igreja, porque o objetivo dessas igrejas era crescer e ganhar as pessoas ali para Jesus. E aí eu pergunto para você, como é que uma igreja se torna uma igreja missionária? O que uma igreja deve fazer para ganhar as multidões, ganhar os perdidos? Eu te digo, meus irmãos, a gente tem muitas estratégias, né? Eu acho algumas muito engraçadas. Agora no carnaval a gente viu muitos blocos de rua gospel, grupos evangélicos que se infiltravam no meio da festa da carne para falar de Jesus. Tenho o maior respeito, tá? A gente falando assim, parece que os caras estão usando uma desculpa para pular carnaval, um carnaval de crente. Deus conhece o coração. Eu conheço algumas das pessoas que fazem esse tipo de coisa, e eles não têm prazer no carnaval, não. Eles estão ali porque Deus colocou essa missão no coração deles, e eles usam como estratégia. E tem todo tipo de coisa maluca que a gente vê as pessoas fazendo de tudo para ganhar almas para Jesus. Isso é bíblico, porque o apóstolo Paulo fala que ele fez de tudo, de todas as maneiras, para tentar ganhar alguns. Ele fala, eu faço tudo por causa do evangelho. Vocês não têm noção do tipo de coisa que o apóstolo Paulo fazia para tentar conquistar as pessoas para Jesus. Mas eu digo para vocês, depois que uma igreja foi plantada num lugar, é tudo muito mais simples. A gente não precisa de algo muito mirabolante, a gente não precisa da última moda eclesiológica. É muito mais simples, meus irmãos. E eu quero convidar você a entender essa simplicidade nessa noite. Abra aí a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso de número 16. Amém? O apóstolo Paulo está explicando a respeito da relação de Jesus com a igreja, e ele fala assim, a partir do 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Deixa eu fazer uma pausa aqui nesse versículo, só para explicar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que os líderes da igreja, eles são estrelas na mão do Senhor? Você pode pesquisar depois na Bíblia o que significa estar na mão do Senhor. Quando a gente fala estrela, a gente não está falando nesse sentido de cultura pop moderna, do cara ser alguém em evidência ou coisa desse tipo. Estrela na antiguidade, estrela no início aqui da história da igreja, era referência para navegante, era referência para quem estava viajando pelo deserto, não tinha nada aqui, olhava para cima, sabia para onde estava indo. Os líderes da igreja, eles na verdade são estrelas na mão do Senhor, eles são guia para o povo. E esses dons que foram ditos aqui, na verdade, a palavra dom significa presente. Você sabia disso? Fulano tem o dom de falar em línguas. É um presente que ele recebeu de Deus. Mas esses dons que são ditos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, na verdade essas pessoas, elas são o próprio dom. Como assim? A palavra concedeu, que você tem aí, e ele mesmo concedeu, de domi, no grego, ela significa presentear. Enquanto Deus dá dons para algumas pessoas, Ele dá alguns presentes para a igreja, que são as próprias pessoas. É isso que Ele está dizendo aqui. Deus presenteou a igreja com esses indivíduos. E para quê? Para que eles existem? Com vista, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Lembrando, santo não é nesse sentido que a gente viu depois se construir na história da igreja, de imagens e coisas assim, gente que já morreu, não. Santos são os crentes na igreja primitiva, estavam todos vivos. Com vista ao aperfeiçoamento dos crentes, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Aqui está dizendo, meus irmãos, que se essas pessoas trabalham na igreja, a igreja em si, os crentes, os santos, eles são edificados, não é? Eles são, na verdade, preparados. A palavra aqui, aperfeiçoamento, significa capacitação. Essas pessoas capacitam a igreja para que a igreja exerça o seu ministério. E fala uma palavrinha que eu quero que você grave: edificação. Quem sabe me dizer o que é edificação? Tem uma outra palavra que tem o mesmo radical de edificação. Edifício é uma coisa que você constrói, que vai aumentando de tamanho. Então a gente tem aí uma primeira referência a crescimento. Edificação tem a ver com edifício, tá, gente? Construção. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Falou de crescimento de novo, falou de estatura, falou da gente deixar de ser criança, se tornar realmente adulto, chegar a essa estatura de Jesus. Então o propósito de todo esse trabalho na igreja é que a igreja cresça dessa maneira, e cresça sendo aperfeiçoada para cada um de vocês crescerem na direção de Jesus. Continua o texto, versículo 14: para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele está falando aqui que sempre no meio da igreja tem aquelas pessoas que influenciam para o errado, para que você não cresça, para que você desanime, para que você se desvie daquilo que realmente é a sã doutrina. Continua o texto: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Terceira referência a crescimento: em tudo. Que tipo de crescimento que é esse, pastor? Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Mais uma palavra aí para falar de crescimento. Para edificação de si mesmo. Mais uma palavra: em amor. Irmão, nós temos 5 referências a crescimento aqui nesse texto. E você vê alguma estratégia mirabolante? Como eu disse, eu não sou contra nenhuma delas, mas você vê, a igreja está plantada, a igreja está funcionando. Qual que é a ênfase aqui, meus irmãos? Ele está falando de crescimento. Que tipo de crescimento? De todo tipo. Porque o texto tem partes que dá a entender crescimento em qualidade, e tem pedaços que dá a entender crescimento em quantidade. Você sabe por quê? Porque não existe isso de que a nossa igreja não está crescendo, mas nós estamos crescendo em qualidade. Mentira. Eu não aceito essa conversa que alguns falam para poder amenizar a própria consciência. Tem lá uma igrejinha num lugar, há 30 anos do mesmo tamanho, ao redor dela escuridão total, pessoas longe de Deus, e ela não aumenta de tamanho, não ganha ninguém para Jesus, e fala: estamos crescendo em qualidade. Mentira! Igreja saudável na Bíblia, ela cresce. O Senhor mesmo vai acrescentando naturalmente. O que acontece aqui nessa igreja? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você sabe o que está sendo dito aqui, meu irmão? Olha aqui nos meus olhos. Se você faz a sua parte, você cresce e a igreja cresce. Se você realmente desempenha aquilo que Deus te chamou para fazer, aqui fala algumas expressões: juntado, não é? As palavras aqui, ajustado. Olha só, ajustado tem a ver com encaixado, como se fossem peças mesmo. Consolidado tem a ver com colado mesmo um no outro. Você já ouviu falar daquela pessoa que não foi consolidada na igreja? Começou a frequentar, não foi consolidada, depois ela foi embora? Consolidação tem a ver com essa cola. Quer dizer que a gente precisa ser um com o outro, pecinhas encaixadas e coladas. E se cada um de vocês entende o significado disso e coloca em prática, meu irmão, você não desanima na sua caminhada, e a sua igreja cresce poderosamente.
Irmãos, quando eu falo em crescimento de igreja, eu não tenho ambição com relação à vaidade, para a gente dizer, nossa, como nós somos grandes, ou qualquer coisa desse tipo. Nada disso, meus irmãos. Mas é porque o coração de alguém que ama Jesus, ele também ama os perdidos. E eu não aceito, meus irmãos, ver gente indo para as trevas, servindo a Satanás, tanta família sendo destruída por falta de Deus, tanta família acabando por falta de Deus, e a gente sem conseguir fazer o nosso trabalho. É por isso que essa ênfase é tão importante, é por isso que a gente precisa entender com clareza o que Deus quer de nós. Você que é crente, eu quero falar para você que aceitou Jesus, e teve a sua vida mudada por Jesus. Você recebeu do Senhor Jesus um dom, você recebeu do Senhor Jesus um ministério, e principalmente, você foi mandado para ser parte de um candeeiro de ouro. Você tem uma missão que Ele confiou a você. Irmão, se Deus me mandou ficar aqui nessa igreja, e eu viro para os irmãos e falo assim, porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado, e qualquer outro pecado dessa natureza, nesse sentido, não é, de trabalho, eu viro e falo assim, meus irmãos, estou sentindo de Deus que o meu tempo aqui acabou, e eu estou indo trabalhar em outra igreja, que é mais fácil, vai me pagar mais. Continuo sendo pastor, continuo pregando o evangelho, mas eu estou errado, porque Deus me chamou para ser desse candeeiro de ouro. Eram cartas específicas que Ele mandava para cada igreja, eram pessoas enviadas para cada uma dessas igrejas, e eu digo para você, que foi chamado para ser parte dessa igreja, quando você começa a ficar com o seu coração desanimado e flertar com a ideia de sair da igreja que Ele te mandou para ir para outra, eu digo para você, você está querendo sabotar aquilo que Deus planejou. Quando Deus te dá um dom e você, ao invés de exercer esse dom, vai tentar fazer outro, mesmo cheio de boa vontade no coração, meus irmãos, eu digo para você, você está sabotando o plano maravilhoso que Deus instaurou na sua vida. Vocês conhecem a história do profeta Jonas? Deus deu uma missão para Jonas. Jonas entrou em desobediência. E o que aconteceu? Deu tudo errado. E é assim que acontece na vida e no ministério de muita gente. Está dando tudo errado porque está fazendo algo que Deus não mandou fazer. Pastor, mas eu gosto tanto de tocar. Se Deus não mandou você tocar, meu irmão, desce dali. Deus mandou você fazer outra coisa, vai fazer. Se você tem essa noção de qual é a sua missão e qual é a igreja que Deus quer você, não tem jeito, meu irmão, você precisa obedecer. Chegou aqui uma irmã no ano passado, com um grande histórico diante de Deus, tinha vivido muitas coisas, apresentou um grande currículo, e eu gostei muito daquela irmã, tinha sido missionária, e aí ela falou, e eu disse, irmã, pode vir, você é bem-vinda na nossa igreja, mas a gente vai orar. Nós temos um entendimento pela palavra, que a gente não pode colocar uma pessoa à frente sem conhecê-la o suficiente, sem consultar a Deus. Então você vai vir, vai começar a conviver com a nossa igreja, e se Deus confirmar que esse é o seu lugar, glória a Deus, vai ser uma grande bênção. E a gente começou a fazer isso, fizemos amizade, fomos caminhando, e chegou um momento que Deus virou para ela e falou assim, não é aqui o seu candeeiro, é lá naquela outra igreja, no início de Nova Almeida. Olha aí, meus irmãos. E se eu forço a barra e falo, não, mas a irmã vai ter que ficar, já passou na assembleia, está aqui, você pediu o nome, Deus está falando para ela que o lugar dela é lá. Se ela ficar aqui, vai dar tudo errado, o barco vai afundar, igual com Jonas. Meus irmãos, quando Jonas resolve obedecer, acontece um mover tremendo. O sonho de todo pregador, Jonas chega para uma cidade em 3 dias, a cidade inteira aceita, não é aceita Jesus, que não era essa mensagem da época, né? Mas se arrepende. A cidade inteira se arrepende a partir do momento em que aquele homem resolve obedecer. Você está entendendo, meu irmão? Amém. Quem está entendendo, diz amém. Amém. Qual é a missão que você recebeu de Deus? O que é, meu irmão? Esse é o candeeiro. Esse é o candeeiro que Ele mandou você ficar. Irmãos, eu tenho aprendido com Jesus a amar a igreja e me entregar a mim mesmo por ela.
E eu senti de Deus muito forte nessa tarde, enquanto eu orava por vocês, que o que Ele quer ensinar para vocês, presta atenção no que eu estou dizendo, o que Jesus quer ensinar vocês a fazerem, é amar a igreja de vocês e se entregar por ela. O dia de amanhã vai clarear muita coisa na mente de vocês com relação aos dons do Espírito Santo, aquilo que Ele já deu para vocês. Mas hoje eu preciso que vocês entendam isso. Nós precisamos aprender a amar a igreja com Jesus, amar a tal ponto de ser capaz de se entregar por ela, de não aceitar a gente vir falar mal da igreja preciosa, do candeeiro de ouro, de não aceitar palavras dizendo que a gente na verdade não está iluminando o mundo. Jesus disse: vós sois a luz da terra. Ele não disse: se vocês andarem dessa forma vocês vão ser a luz. Ele disse: vocês são, não tem para onde correr. Ele plantou essa igreja é um candeeiro de ouro, ela é preciosa, ela está aqui para iluminar, e você foi chamado para fazer parte dela. Você precisa, meu irmão, se empolgar com isso e viver 100% aquilo que Deus tem para você. Eu vou te falar o que acontece com uma pessoa que ela não faz isso. Ela vira um frequentador de igreja e ela não encontra o espaço dela. Uma pessoa que ela só frequenta a igreja, ela se torna um cliente. E um cliente, ele quer ser satisfeito, ele quer satisfação para si. Ele não quer satisfação do vendedor. Eu compro um produto, eu quero que aquele produto me agrade. E é assim, meus irmãos, que nós vemos muita gente murmurando contra o irmão, murmurando contra o outro, porque não entendeu o que está fazendo aqui, porque não entendeu ainda a sua missão, não se achou. Vai ficar fraco espiritualmente, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai cair, porque não está na frente de batalha, não está se preparando para estar em situações realmente de guerra. Então Satanás vai lá e faz uma leva na vida da pessoa. Mas, meus irmãos, eu falo por experiência própria. No momento que você entende o seu chamado em Cristo, o dom que Ele te deu, o ministério que Ele deu para você, a carreira que Ele deu para você correr. Seu irmão está em pecado. É verdade, ele está em pecado, mas a minha igreja que Deus me deu é essa, e eu vou continuar servindo a Ele, não quero nem saber. E se o seu pastor tiver algum problema, se o seu pastor morrer e vir outro para cá, e de repente você é um pastor cheio de mania, de não sei o que e tal, você não se adapta. Ah, agora eu vou sair para outra igreja. Epa! Quem foi que mandou você vir para cá? Foi Deus que trouxe você para cá, ou foi você e o seu gosto de cliente? E se o pastor cair em pecados do Apocalipse são caídas, as estrelinhas lá na mão de Jesus, a maioria deles estava num perrengue só diante de Deus. Por isso que Jesus manda essas cartas puxando a orelha. Essas pessoas, Jesus não diz: sai de Esmirna e corre todo mundo para Éfeso que lá está melhor. Não, Ele não fala isso. Ele manda o povo se consertar. Você pode virar para Deus com convicção e dizer: Senhor, foi o Senhor que me trouxe para essa igreja. Você tem essa convicção? Você tem a convicção do ministério que você hoje trabalha, se é que você trabalha na igreja? Deus me chamou para ser isso daqui. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, e a gente vai fazer uma dinâmica. Eu quero que você encontre uma dupla para você. Você pode fazer isso? Ninguém sozinho. O único que pode ficar sozinho sou eu. Sai do seu lugar, encontra uma dupla. Amém? Tem alguém sozinho? Levanta a mão aí para eu ver. Tem um irmão sozinho aqui, ó. Tá só o irmão sozinho? Vem comigo então, irmão. Vocês vão ficar um virado. Ah, Everton. Então junta aqui ele. Junta com ele. O Everton. Da onde que eu tirei o Everton? Alguém falou, fui na onda. Aprendi o nome dele antes do seu, sabia? Ó. Mais fácil, né?
Não vou ensinar um macete que ele me falou, não. Depois eu te falo. Fica virado, de frente para essa pessoa. Agora vira o pescoço e olha para mim. Vai ficar nessa posição, né? Olha só, deixa eu subir aqui. Imagina que a nossa igreja é um carro e você vai dar aquela tunada no carro. Você vai levar ele para a oficina. O carro está na oficina nessa noite. Ele está funcionando, está tudo bem. Você vai dar, como é que é a mesma palavra? Quando você vai... Uma revisão. Não há uma revisão. Você vai dar uma tunada mesmo, vai ser uma palavra menos... Uma turbinada... Envenenar. Não, envenenar não. Tem uma outra palavra que a gente usa muito no computador. Tá bom, dá um lá. Ok? Você vai deixar esse carro melhor ainda, mais eficiente. Beleza? Só que aconteceu o seguinte: você encomendou uma peça muito importante. E essa peça, ela chegou pelo correio. Olha para a sua frente. Essa pessoa que está na sua frente é uma peça de toda essa máquina, encaixada, ajustada. Agora a gente precisa botar essa peça para funcionar. Eu não vou virar para você e falar assim, repita o que eu vou dizer, nada disso, mas eu preciso que alguém te diga, olhando nos seus olhos, mais ou menos o que eu disse. Eu quero que você explique com as suas palavras que essa pessoa que está na sua frente é uma peça importante no reino de Deus e no candeeiro que Ele colocou essa pessoa. Eu quero que você explique com as suas palavras que se essa pessoa cumprir a função dela na igreja de Jesus, essa pessoa vai crescer e a igreja vai crescer poderosamente. Você pode fazer isso com as suas palavras, do seu jeito. Um fala, depois o outro fala. Quem tiver terminado de falar, volta para o seu lugar, só para a gente ter uma noção de quem ainda está, quem não está. Aleluia. Não sabote o plano de Deus. Não seja louco a esse ponto. E não deixe que joguem lama naquilo que é tão precioso para Jesus. Não deixe, meu irmão, ainda que seja dentro da sua casa, alguém que você ama, se começar a jogar lama na igreja de Jesus, repreende e fala. Não fala mal daquela igreja que Deus morreu por ela, Jesus morreu por ela. Ela é algo precioso para Jesus e ela está nesse bairro iluminando. Olha quanta gente foi iluminada por essa igreja, meu irmão. Às vezes Satanás começa a jogar na cabeça das pessoas que as coisas estão indo mal, para ver se acreditam e começa a ir mal. E muita gente acredita e ela começa a ir mal, mas olha ao seu redor quanta gente foi iluminada por essa igreja. Eu olho para a vida de cada um e eu conheço a história e a relação com essa igreja. Me lembro do momento que cada um de vocês aqui entrou. Tem poucos aqui que chegaram nessa igreja antes de mim. Poucos, eu sei aonde eles estão. Eu sei, meus irmãos, que Deus trouxe cada um de vocês. Você pode se colocar de pé mais uma vez? Pedir para sentar só para você voltar para o seu lugar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, me ajude a amar a igreja, e me entregar por ela, me ajude a entender, o meu papel, o teu plano, o plano que o Senhor teve, quando plantou essa igreja, e me trouxe para cá. Aviva o meu coração. E me ajude a animar outros. Que eu seja uma peça que funcione.
nessa grande máquina. Que eu seja um tijolo resistente. Nesse grande edifício. Que eu seja um membro precioso. Nesse corpo. Que é a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar. Vou te dizer algo que você precisa saber a respeito de amanhã. Nós vamos realizar aqui um teste de dons espirituais. Eu sei que alguns irmãos ao longo da vida já fizeram. Eu sei de alguns aqui que já fizeram esse teste. Eu mesmo já fiz no passado. Mas esse teste ele é ligeiramente diferente. E mesmo que fosse igualzinho, à medida que a gente vai crescendo na presença de Deus, a gente vai descobrindo mais a respeito de quem nós somos em Cristo. Então você vai receber um papel. E nesse papel você vai marcando algumas respostas. Eu vou colocando as perguntas ali no quadro. Eu estou na sala de aula ainda mesmo. É o dom de pastores mestres, entendeu? Ali no Data Show já ia chamar de retroprojetor, pra você ver como é que minha cabeça já está, né? E a gente vai respondendo, e no final a gente vai descobrir. E você descobrindo qual é o seu dom, você vai poder entender qual é o ministério, a missão que Deus tem para você. Por exemplo, se tem alguém aqui no meio da congregação que manifesta um dom de cura, eu vou mandar para o Adriano e para a Diana, porque eles estão comandando o clamor, e volta e meia chega gente doente para eles orarem. Já pensou, você sabendo, esses 3 irmãos têm unção de cura, tem o dom espiritual de cura, vou mandar para lá. Estão entendendo? Vamos descobrir pessoas que têm o dom de hospitalidade, que a alegria delas é abrir a casa para os irmãos. Essa pessoa é um anfitrião de célula. A gente vai colocar essa pessoa para trabalhar. E meus irmãos, sem estratégias mirabolantes, fazendo aquelas coisas que a igreja faz, só que cada um fazendo a sua parte, bem ajustado, você vai ver o reino das trevas se desesperar nesse lugar. Ele já está desesperado com a nossa igreja que chegou onde chegou. Mas você vai ver como que as coisas vão ficar. E nós vamos conseguir iluminar muitas e muitas famílias que estão aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Amém.